Sejam todos bem-vindos à 10ª edição do Círculo Literário Virtual de Entretextos. Nessa edição, nós teremos como poeta homenageado um poeta de São João do Piauí, que produziu uma obra tematizando sobretudo o sofrimento, a dor, e uma obra sincrética em que podemos verificar a presença viva ainda dos ares românticos, a presença do ar simbolista, a presença do parnasiano. Então é esse poeta, é essa poesia, a poesia de Adair Coelho Maia, que nós iremos vivenciar hoje. Num primeiro momento, como de hábito fazemos, nós teremos um panorama geral da obra do autor. Nesta edição, esse panorama será realizado por mim, e em seguida teremos as leituras de encantamento. As leituras são realizadas sempre a partir da seguinte perspectiva: após a leitura do texto, no caso de hoje do poema, o leitor irá destacar os aspectos que mais tocaram a sua sensibilidade, fazendo naturalmente que o comentário do poema, à luz da sua subjetividade e dos aspectos linguísticos que considerou mais relevantes. Entre dezenas de obras referenciais da literatura piauiense, republicadas nos últimos anos pela Academia Piauiense de Letras, sob a atenção entusiasmada de seu ex-presidente Nelson Nery Costa, figura o Lira do Sertão Sonetos, de Adair Coelho Maia. Poeta nascido em São João do Piauí em 1907 e falecido nessa cidade em 1962. A obra foi editada pela primeira vez, póstumamente, em 1978 e teve boa recepção, embora a circulação dos textos sofresse das limitações da edição modesta de então e de outras imposições do sistema literário. Quais traços, no plano da expressão e do conteúdo, imprimiram valor estético aos textos a ponto de justificar a reedição? É este o volume que atualmente circula numa edição da Academia Piauiense de Letras. É exatamente o volume, o volume de número 121 da coleção Centenário, que reúne 150 obras vitais do pensamento cultural do Piauí. É este livro aí que o professor Plínio também nos apresenta. Quero morrer de amor, meu Deus, quero morrer. Bastariam esses versos para se afirmar que Adair Coelho Maia, o cisne de São João do Piauí, no dizer de padre José Deusdara Rocha, traduz a essência própria dos sentidos poetas românticos. Para eles, amor e sofrimento se confundem na materialização de um conflito em que o desencanto da incorrespondência amorosa e do amor inatingível marca a inutilidade da existência própria da cosmovisão romântica. Então nós vamos encontrar em sua poesia amor e sofrimento, perpassado aí, portanto, pela autorreflexão acerca da dor. Essa autorreflexão é permanente em sua obra, tendo aí como substrato um niilismo que é bastante recorrente. Então, essa poesia adquire, portanto, uma conotação existencial. Por incrível que pareça, diga-se de passagem, nós temos a primeira edição com esse título de O Lira do Sertão, mas as referências ao sertão, elas não são o tom principal
da obra. Esse título foi atribuído na primeira edição. A segunda, essa edição que está em circulação, traz aí um subtítulo de sonetos. Mas nós encontramos, os elementos que nós encontramos da paisagem do sertão, eles não são os elementos mais determinantes para caracterizar a poesia de Adair Coelho Maia. É uma poesia que trabalhará com temas universais e que vai lidar com elementos etéreos. Então, é o sentimento humano, em essência, sobretudo, o amor, o sofrimento e a dor, que se constituem na matéria-prima de seu versejar, ainda que ele vá focalizar aspectos constitutivos da paisagem, inclusive com uma referência recorrente a algumas aves: o vinvim, o cardeal, a cauã, o urubu, ainda que ele faça, por exemplo, referência à seca. Mas esses elementos, os elementos constitutivos do sertão, eles adquirem aí segunda natureza. Não são os elementos que estão num primeiro plano em seu texto. Esses traços temáticos, amor e sofrimento, numa perspectiva de desencanto e de incorrespondência amorosa, do amor intangível, perpassada aí, portanto, pelo niilismo, característicos, por exemplo, da poesia ultrarromântica de Álvares de Azevedo, o qual incorpora com maior exatidão, segundo Antônio Carlos Secrim, a figura do poeta sofredor, imerso em devaneios e desilusões, são retomados ainda, a seu modo, pelos simbolistas. Aos românticos só há lugar no mundo para o sonho e para a ilusão. Carregados de sofrimento e dor, leia-se tristeza e divagações, a ponto de o amor e a morte habitarem entre os temas de predileção romântica dessa corrente de Watts. Aos simbolistas, o amor também é fonte para a evasão. Entretanto, ela se manifesta pelo sono, pelo sonho, pela viagem ou pela morte. Amar é movimento de sensações, agitação, vibração. A dor, de igual maneira, integra a subjetividade do poeta simbolista, revelando-se como modo de libertação do pensamento, que encontra o refúgio nas sensações e no transcendental em sua atmosfera lúgubre de vapor e névoa. Analisando a aproximação entre românticos e simbolistas, esclarece Massude Moisés em seu dicionário de termos literários. A introvenção romântica sondava, de preferência, as camadas superficiais do eu, de caráter sentimental ou emocional. Os simbolistas voltavam-se para o seu mundo interior em busca dos estratos mais recônditos. Ultrapassam o nível do consciente, mergulham no inconsciente e atingem o eu profundo, a zona pré-lógica ou pré-verbal do psiquismo humano, dimensão do caos e da alogicidade, que se faz representar pelos sonhos, devaneios, visões, alucinações, lapsos de linguagem, etc. Para Alfredo Bose, ambos os movimentos exprimem o desgosto das soluções racionalistas e mecânicas, e nestas reconhecem o correlato da burguesia industrial em ascensão. Ambos recusam a limitar a arte a objeto, a técnica de produzi-lo a seu aspecto palpável. Ambos, enfim, esperam ir além do empírico e tocar com a sonda da poesia um fundo comum que sustentaria os fenômenos. Chamem-se natureza, absoluto, Deus ou nada. Então, esses elementos seriam os elementos aí, portanto, que aproximariam a poesia romântica da poesia simbolista. Seriam os elementos aí, portanto, de convergência. São modos, portanto, diferentes, se aproximam, mas têm também aí as suas particularidades. Eu não vou aqui
constituir sobre os dizeres dos críticos aí citados uma terceira camada, como habitualmente se tem feito na crítica, sobretudo na crítica acadêmica contemporânea, em que não apenas a referência ao outro, ao dizer do outro, e a demonstração dela nos textos analisados se tornam importantes. Para essa crítica contemporânea é cada vez mais importante uma terceira camada, que seria exatamente o quê? A própria análise das representações que são empregadas para ler o texto. Nós não iremos fazer essa terceira camada. Nos interessa essencialmente fazer a aproximação a partir do olhar dos críticos e verificar esse olhar nos textos, tá? Nós não iremos aqui fazer nenhuma leitura dialética no sentido de criticar a crítica que nós estamos usando para fundamentar o texto, para fundamentar a leitura. Traçando o perfil pessoal e literário do poeta e interligando as duas figuras, o cronista são joanense Gilvan de Amorim assim descreve o conterrâneo. Quero abrir um pequeno parêntese aqui. Foi graças a Gilvan de Amorim que eu tomei contato com os originais da primeira edição, numa cópia que me foi ofertada pelo escritor Gilvan de Amorim, que, diga-se de passagem, escreveu um belo livro de crônicas sobre São João do Piauí, de título Relatos da Aldeia, um livro de crônicas feito para durar, porque são crônicas que nós lemos e temos a vontade de ler essa crônica muitas vezes, porque o que Giovanni descreve lá em suas crônicas é o que está presente em toda pequena cidade. Mas é nesse livro de relato de aldeia, eu estou fazendo esse parênteses por duas razões. Primeira, porque foi através dele, por meio dele, que eu tomei conhecimento da obra do autor, e porque ele construiu nesse livro Relato da Aldeia, ele construiu uma crônica, publicou nele uma crônica em que ele faz um perfil de Adail Coelho Maia. Aí está uma passagem do perfil que Giovanni constrói de Adail. Aliás, esse perfil ele está aí bem representado nessa edição da Academia Piauiense de Letras, porque está republicado, o autor autorizou a publicação na edição da crônica que escreveu sobre Adail Coelho Maia. Então, o que diz Giovanni? Adail é lembrado pelos seus contemporâneos mais pelo temperamento divertido, bem-humorado, do que pelas suas poesias que traduzem dor, tristeza e sofrimento. Por que esse paradoxo? Porque o poeta escrevia sóbrio, diferentemente do homem alegre que se mostrava no dia a dia. Incompreendido como artista, não tinha interlocutores para dialogar consigo no meio em que vivia, e extravasou sua alma complexa, conflitante, numa lírica repleta de agonia. É a atmosfera de sofrência por amor que perpassa quase todo o volume de 61 poemas, sendo só 60 sonetos e um soneto duplo, intitulado A Desgraçada. O verso que abre, por exemplo, esta apreciação crítica se reverbera em outros de teor e significado congêneres. Neles, a evasão ultrarromântica se desenha como única saída para a angústia do sofrimento amoroso. Morrer de amor, metonimicamente, é condição inescapável do sentimento. Qual foi o verso que nós abrimos, com o qual nós abrimos, os versos com os quais nós abrimos, o verso com o qual nós abrimos essa apreciação? Quero morrer de amor, meu Deus, quero morrer. Foi esse o verso que nós utilizamos para abrir esse nosso diálogo. Não me mates, por Deus, assim entre as escolhas. Eu preciso morrer, porém, como um devoto, vendo as luzes do céu no brilho dos teus olhos. Quero sofrer e sinto-me feliz.
quero morrer. A consciência diz, a minha vida te pertence, é tua. Então veja que, na verdade, a morte, ela aparece aí nesses poemas, e é um aspecto a ser, inclusive, melhor trabalhado, qual é a visão de morte que está presente aí, porque ela é personificada no texto. E ele conversa com a morte, essa voz lírica, como uma forma de suportá-la. Então ela aparece aí como esse diálogo com a morte, com essa personificação da morte, que passa a se constituir como um elemento vivo, é uma forma de, inclusive, aceitá-la no momento em que ela acontecer. Então, essa visão aí de morte, ela merece ser melhor estudada, mais bem estudada, porque é um aspecto muito curioso do seu olhar, da sua cosmovisão no livro. Lembra Domício Proença Filho? Os escritos românticos revelam no artista uma capacidade de criar mundos imaginários e de acreditar na realidade deles. Do choque do eu com o mundo, o escritor romântico evade-se na aspiração por esse outro mundo distinto, situado no passado ou no futuro, e onde ele não encontra as dificuldades que enfrenta na realidade imediatamente circundante. Assim, nos poemas do São Joanense, esse choque expresso na forma de sofrimento conduz a voz lírica continuamente a ver-se como um condenado, preso ao passado, triste e solitário, como forma de vivência da paixão. Nessa paixão intensa, sufocante que o aprisiona, reconhece. Agora, que fazer se tudo está perdido? Se até meu coração eu sinto a partido, e a minha alma somente a maldizer meu fado. Sofrer resignado, o meu passado triste. Perdi o amor, bem sei, e no meu peito existe a sombra torturante deste meu passado. Encontra-se em Adair Coelho Maia um poeta sincrético, que para traduzir a subjetividade do sentimento, agregou à cosmovisão romântica traços simbolistas. Em seus versos, não raro, o sofrimento por amor se apresenta como cárcere, como foi para Cruz de Souza, embora poucas vezes adquira o tom de transcendência, incorpora léxico próprio do simbolismo, escolhas vocabulares em que figuram noites vaporosas, arquejos, que o levam a viver eternamente encarcerado, como se lê no poema Cárcere, que está na página 32. Então nós temos aí um léxico que é muito próprio dos simbolistas. E em determinado momento você pode até ter a impressão de estar lendo aí Cruz de Souza, né? Embora não seja, né? Em sua melancolia expõe o eu lírico acentuado niilismo, buscando em alguns momentos, em elementos etéreos, a fuga para o sofrer, a renúncia à razão. Ontem tudo era sonho e tudo me sorria, tinha na alma o esplendor de um astro matutino, a vida para mim somente parecia um céu desfeito em luz, um céu puro e divino. Eis, pois, o que me resta em todo esse tormento, um pobre coração partido em 1000 pedaços dispersos, no retiro atroz do esquecimento. Isso está no poema E Tudo Acabou, na página 37. Entre os momentos elevados de O Lira do Sertão Sonetos, notabilizam-se poemas em que, por meio de pássaros representativos do semiárido, o vinvim, a cauã e o cardeal, diluem-se em seu canto e na natureza o próprio sentir da voz poética, estabelecem relações antinomiais comuns do romantismo, referendando o que escreve Vitor Manuel de Aguiar e Silva ao analisar a estilística desse movimento. O romantismo não se aprende numa definição ou numa fórmula. A sua natureza é intrinsecamente contraditória. Aparece constituída por atitudes e comportamentos antitéticos. A verdade é dialética, pois, tal como a beleza, resulta da síntese de elementos heterogêneos, antinômicos, alimenta-se de polaridades e tensões contínuas. Eu estou aqui com os poemas, mas nós vamos deixar para fazer a leitura num segundo momento.
desses poemas. Ainda assim, eu tenho que comentar quais são as representações que estão presentes nele, o que é, de certa forma, um modo de antecipação. Não deixa de ser um modo de antecipação, mas tenho que fazê-lo. Assim é que eu vim, símbolo de alegria, também convertido em repulsa, contrapõe ao Cauã triste, metáfora para as dores que guarda no peito, ainda que paradoxais, canto que apraz o eu lírico. De igual modo, o cardeal, que faz lembrar os mistérios da dor deste rosário, e dessa maneira eles, os cantos inconfundíveis dos pássaros, promovem e sustentam a inquietude do sentir, valorizando a premissa segundo a qual o romantismo valorizou as forças instintivas e irracionais, glorificou o homem natural, o seu primitivismo, e construiu uma arte que demonstra muitas vezes uma forte capacidade descritiva da natureza física. Vou deixar o poema para daqui a pouquinho o momento das leituras e encantamento. Os poemas. Avancemos, pois. Aos que por ignorância ou pelas motivações da nova ordem contemporânea, que sufocou ou amorteceu a cultura do recato nas relações amorosas, servem as palavras de Vítor Manuel de Aguiar e Silva para esclarecer por que, ao integrar romantismo e simbolismo em sua poética, Adair Coelho Maia situa-se entre os poetas que merecem dos leitores atenção. Se meditarmos nesta riqueza polimórfica do romantismo, nas forças desencontradas que nele atuam, na multiplicidade de orientações e soluções que ele virtualmente oferece, compreendemos as razões por que o romantismo tem dinamizado e fecundado todos os grandes movimentos artísticos que se têm sucedido. Vou repetir. Compreendemos as razões por que o romantismo tem dinamizado e fecundado todos os grandes movimentos artísticos que se têm sucedido ao longo dos séculos XIX e XX, desde o realismo até o simbolismo, ao decadentismo, ao surrealismo e ao existencialismo. Eram essas as palavras iniciais de apresentação da obra do autor, que nos servem como panorama para entendermos de uma maneira global que poesia produziu Adair Coelho Maia. Nós passaremos agora ao segundo momento de leituras e encantamento da poesia de Adair Coelho Maia. Num primeiro momento, nós iremos acompanhar o depoimento de uma de suas netas, a sua neta primogênita. Ela do passado é uma poesia que ele fez para mim quando descobriu que estava doente. Debruçada à janela do passado, ao longe distingui longos caminhos, repletos de cardos e de espinhos, em fileiras de um lado e de outro lado. Lembrei-me de mim mesmo hoje isolado, nos lugares desertos e mesquinhos, qual ave a cantar fora dos ninhos, num gorjeio saudoso e sufocado. Se a criancinha encosta-se ao leito, que sorrindo ou chorando a sorte escrava, não me permite aconchegá-la ao peito. Espelho sou de luz amortecida, foge de mim quem a outrora me abraçava, e de uma vida sem vida me... Esta poesia que ele fez para mim foi o seguinte: ele estava chegando de Teresina e eu estava debruçado numa janela. Quando eu vi, eu corri para abraçar com ele. E ele simplesmente não quis, ele desmaiou. Colocaram ele para dentro de casa e ele foi melhorando. Aí o pessoal pensou até que ele já estivesse morrendo. Ele disse, não é agora. Aí ele disse, eu não me lembro, na época eu não lembrava as palavras porque eu era muito criança, mas depois minha mãe me explicou quais foram as palavras, foram essas. No momento estou fitando o horizonte para vencer uma batalha fatal. Nós passaremos então as leituras e encantamento
da poesia de Adair Coelho Maia. Eu vou projetar aqui os poemas. Fique à vontade, Conceição. Cárcere. Aqui por entre as grades tenebrosas desta prisão, eu solto os meus arquejos, na loucura sem par dos meus desejos, na linguagem das fadas amorosas. Confidências de amor, queixas medrosas, de um peito aflito a reclamar gracejos, a cada instante suplicando beijos em plena luz das noites vaporosas. E assim, eternamente encarcerado, eu sinto feliz, porque na vida existe alguém talvez mais desgraçado, alguém que sofre mais, e no entretanto, na sua grande mágoa indefinida, ninguém procura amenizar-lhe o pranto. Bem, esse poema dialoga, conforme já havíamos mencionado, fiz uma breve menção com o mestre Dilson, o título nos remete indubitavelmente à poesia do Dante Negro da literatura brasileira, o grande poeta simbolista João da Cruz e Souza, a iniciar pelo título Cárcere das Almas. E aqui nós temos nesse poema algo muito similar ao simbolismo. Aqui na última estrofe, por gentileza, Dilson, eu gostaria de começar pelo último terceto, assinalando um sentimento muito forte presente nesse poema. Alguém que sofre mais e, no entretanto, na sua mágoa indefinida, ninguém procura amenizar-lhe o pranto. Aqui nós temos um sentimento de autocomiseração, na minha percepção, também bastante similar ao sentimento dos poetas simbolistas. E outra palavra que salta aos nossos olhos no penúltimo verso, na sua grande mágoa indefinida. Essa indefinição, que assinala uma certa fluidez, parece aumentar esse sentir e esse sofrer que parece não poder ser mensurado. Os poetas românticos aderem, portanto, ao sentimentalismo emotivo, marcado pelo eu, marcado pelo sentimento em primeira pessoa, e o poeta simbolista ao sentimentalismo ou subjetivismo, permitam-me, cognitivo, marcado pelo cosmos. Portanto, a poesia de Adair passa essa sensação do cárcere em primeira pessoa, como assinala o primeiro terceto, e assim, eternamente encarcerado, eu sinto feliz, porque na vida existe alguém talvez mais desgraçado. A primeira pessoa assinala um sofrimento e parece partilhar desse sofrimento. Então, um eu sofrido individual, que em dado instante partilha desse sofrimento num tom universalizante. E esse alguém maiúsculo também, no primeiro terceto, no último verso, nos remete às famosas maiúsculas alegorizantes que conferem à poesia simbolista esse tom mais transcendente. Desgraçado também alude e dialoga com poemas de Cruz e Souza. E tem um poema cujo título me fugiu nesse momento, até peço a ajuda do mestre Dilson, em que ele diz: "Rio, coração, tristíssimo palhaço". Então, esse sentimento de autocomiseração está sempre muito presente na poesia de Cruz e Souza, e vimos isso também fortemente na poesia de Adair. Você quer destacar mais algum aspecto desse poema, Socorro? Conceição. Aqui na primeira estrofe, Dilson, por entre as grades tenebrosas desta prisão, eu solto os meus arquejos na loucura sem par dos meus desejos, na linguagem das fadas amorosas. O tema da loucura também, bastante pertinente ao sentimentalismo romântico, ao subjetivismo simbolista, e a própria imagem da prisão passa essa ideia do cavador do infinito, também pertinente à poesia de Cruz e Souza. Quando você me apresentou esses poemas, eu vi um forte diálogo entre os dois poetas. Me remeteu àquele verso: quanto mais o infinito cava, mais o infinito se transforma em lava. E as reticências também, presentes tanto na segunda quanto na terceira estrofe, no final de cada verso dessa estrofe, nos remetem a esse sentimento de dor, a esse sentimento de cárcere que não pode ser mensurado. É uma poesia aflitiva, é uma poesia que transmite um conflito deveras profundo. E chama a atenção nessa poesia, na poesia de Adair. Eu confesso a você que esse sincretismo, sobretudo a presença do romantismo e do simbolismo, salta aos nossos olhos nesse aspecto. Passaremos ao seguinte? Podemos.
O urubu, ave feia e de cor das noites tenebrosas, eis o pobre urubu neste mundo a vagar, sondando a podridão das carnes asquerosas, para melhor viver, para melhor passar. Junto dele, ninguém, as penas lutuosas do seu todo infeliz, de imundície sem par, causa só impressões das odiosas que merecem somente o fétido lugar. De tudo que é ruim se nutre e se alimenta, quer pousado ou voando, está sempre atraído ao seu cheiro infernal da carniça nojenta. Entretanto, ele vive, em silêncio profundo, vigilante a cumprir como guarda esquecido o dever de fiscal na limpeza do mundo. Dilson, eu sou muito suspeita para falar, mas eu achei esse poema belíssimo. Eu não poderia deixar de citar esse superlativo. Eu precisaria respirar primeiro e confessar que esse poema é de uma beleza incomensurável. Em que ele Tem mais lhe toca? outras? Em que Oi? ele mais lhe toca, lhe afeta? Nesse poema, eu vou procurar ser sucinta, mas ele afeta do primeiro ao último verso. A começar que a ave feia de cor das noites tenebrosas nos remete ao barroco, a palavra tenebra remete à treva e ave feia. Aqui também há um sentido expressionista, a questão do expressionismo no grotesco, no profundo, naquilo que é incomensurável, uma mescla muito bela aí do barroco e do expressionismo. Eu citei também, quando você me apresentou esse poema, o poeta Augusto dos Anjos. E agora, na sua leitura, você citou o niilismo. Diz: o pobre urubu neste mundo a vagar, sondando a podridão das carnes asquerosas. Podridão é uma palavra bem pertinente à poesia de Augusto dos Anjos. Para melhor viver, para melhor passar. E aqui na segunda estrofe também, eu vejo uma pitada de autocomiseração, não sei se vocês concordarão. Junto dele, ninguém as penas lutuosas do seu todo infeliz, de imundície sem par, causa só impressões das odiosas que merecem somente um fétido lugar. E aqui nos últimos tercetos, para finalizar minha fala, peço perdão se estiver me alongando demais, Fique à tem vontade. também a visão e a versão do cheiro infernal da carniça nojenta. Essa imagem é uma imagem extremamente forte. E aqui a carniça nojenta passa uma imagem. Aqui nós temos uma cheiro infernal, carniça nojenta. Passa a ideia do urubu, da ave que é asquerosa, e que na literatura, por exemplo, de Graciliano Ramos, remete à morte. Entretanto, ele vive em silêncio profundo, vigilante a cumprir como guarda esquecido o dever de fiscal na limpeza do mundo. Eu achei esse último verso, Dilson, de uma beleza incomensurável, porque passa uma ideia paradoxal. Ele que é visto como nojento, como ave asquerosa, tem o dever de fiscal na limpeza do mundo. Então, o urubu, que remete à podridão, tem o dever de fiscal. Eu achei essa imagem de uma contradição, não sei se paradoxal ou antitética, belíssima. E só para finalizar minha fala, eu gostaria de agradecer a você por ter conhecido esse poeta tão profundo e por estar participando desse momento tão enriquecedor. Muito obrigado a você. Eu imaginei aqui que você iria focalizar esse último verso, né? Porque você havia me falado do Augusto dos Anjos, né? Da aproximação do poema com Augusto dos Anjos. E eu imaginei aqui que você iria se deter na exaltação do grotesco, né? Que o Augusto dos Anjos faz e que nós vamos encontrar esse último verso tão bem realizando, porque esse último verso quase que praticamente ele invalida a representação negativa que se constrói sobre o urubu nas imagens, né? Ainda que ele seja, né, tenha todas essas características que associam aí ao fétido, né, ao repugnável, ele tem uma função nobre, né, limpar o mundo. E olha como isso é profundo, né, limpar o mundo, né? Muito obrigado, Conceição. Eu que Nós, agradeço, nós mestre. passaremos, então, agora a segundo momento das leituras de encantamento, né? A Josefina, por gentileza. Josefina, você poderia, por gentileza, ligar o seu áudio? Sim. Você vai ler inicialmente qual o poema, Josefina? O poema é a Desgraçada.
à vontade, Josefina. Oh, vou passar um carro de som aqui, vamos lá. Desgraçada. Na orfandade, a infeliz muito cedo ficara, sem família e sem lar, sem amparo e sem nada. Mas um dia notou que alguém se despertara. Nesse beijo de amor, em fresca madrugada. Soluçando de medo, a tremer se entregara a um vil conquistador, a lama negra e danada. Quem conjura sem fim, numa linguagem rara, vencera o coração da pobre e desgraçada. Os tempos se passaram e num cismar profundo, a infeliz compreendeu que o fruto de um pecado em breve iria expô-la às maldições do mundo. E ao ser mãe, uma ideia fatal seu peito oprime. Estrangular ao nascer o filho infortunado, apagando num crime os traços de outro crime. Não se fez esperar a tristeza descoberta, e a mãe, a pobre, posta a humilhação de um sono tentador, parece que desperta e chora envergonhada em frente à multidão. Julgar ver os pés a sepultura, julgar a ver os pés a sepultura aberta, o remorso de um lado e dentre a multidão ouve a voz da justiça, a justiça que é certa e pune sem piedade o crime sem perdão. Depois do julgamento, o conselho condena, o juiz se levanta e no gesto sisudo fala em nome da lei, determinando a pena. Enquanto na prisão ela repara o mal, o vil conquistador, o causador de tudo, vive alegre e feliz no meio social. Bom, fazendo essa análise, eu percebo que o poeta fez assim, uma grande reflexão, talvez até uma crítica, sobre o sofrimento que se impõe às mulheres, no caso de engravidar, ou engravidar sem se casar, né, ter filho. E a palavra desgraçada, ela já começa justamente com esse sentido, que antigamente, ou até hoje ainda se fala em alguns lugares, desgraçada seria a mulher que se entregara a alguém e teve um filho sem se casar. E aí, aqui ele já fala, desgraçado nesse sentido. Aí, no problema, numa questão do despertar, quem despertou essa mulher, esse homem conquistador, viu, né, que despertar. A palavra despertar aí não está, eu compreendi que ela não está no sentido de que ela foi despertada para o amor, mas sim que ela foi despertada no sono e sofreu realmente uma violência sexual. No caso aí, a esgrima e o estupro. Foi mais ou menos o que deixa claro em relação a essa questão do despertar. E a madrugada, percebe aí, notou, né, que ela notou que alguém ia despertar, então alguém acordou, madrugada. Então, nessa segunda estrofe, que eu observo aqui, essa parte onde o conquistador engana, faz aquela jura que ilude com palavras bonitas, muito comum acontecer aí com essa questão dos conquistadores machistas e que leva geralmente a esse fim. Os tempos se passaram e num cismar profundo a infeliz compreendeu que o fruto de um pecado em breve iria expô-la às maldições do mundo. A questão da criminalização, aí um grande pecado, era o tom realmente da época que o poeta viveu. Então ele teve essa sensibilidade de colocar nesse poema essa definição que se dava, como mesmo fruto do pecado, mas não era uma criança do ser humano, seria o fruto de um pecado. Aí esse fruto do pecado, como diz o poeta, ia realmente colocar
esta mulher, as maldições do mundo. Pode ir passando aí para ver. Então, assim, ao ser mãe, pressionada pela própria sociedade da época, né? Elas vêm com essa ideia de acabar com a marca que foi o sofrimento, com a marca que causou sofrimento, que foi justamente essa questão de matar o filho assim que ele nasceu. Então, essa situação mostra justamente isso, esse sofrimento alheio. Ele não só, o eu lírico, que é essa mulher sofredora, é bem assim, descrito por ele nesse poema. E ouve essa voz da justiça. Né? Então, e a mãe, a pobre exposta à humilhação de um sono tentador, parece que desperta e chora envergonhado em frente à multidão. E também nos leva a crer que realmente naquela época tinha mesmo esse momento que, na hora do julgamento, as pessoas estariam ali para apreciar ou para piorar as coisas, né? Talvez muito pouco para defender. Julgável aos pés da sepultura aberta, o remorso de um lado, dentre a multidão, ouve a voz da justiça, a justiça que é certa, sem piedade, crime sem perdão. Então, seria um crime sem perdão. Por isso, ela teria que pagar 2 vezes, porque seria um crime que não teria perdão e ainda seria julgado. Então, após o julgamento, o conselho a condena. O juiz levanta um gesto sisudo, fala em nome da lei, determinando a pena. Enquanto na prisão ela para o mal, o vil conquistador, causador de tudo, e já alegre feliz no meio social. Então a gente percebe que esse sofrimento tiver a sensibilidade do poeta nessa época, em que os homens, eles achavam isso normal. Então, no caso do poeta, pela época que ele escreveu o poema, se percebe que é um ser especial, que consegue sentir a dor do outro e que é diferente das pessoas comuns, que não sentiriam, por exemplo, essa dor que ela sentiu. Deixar isso registrado, a gente vê como uma forma de crítica a esse machismo, a essa crueldade dos homens, e que só a mulher pagaria dobrado pelo preço de um ato, de uma situação que foi forçada, inclusive. Então, a gente vê que houve o crime de estupro e ela tentou que esse crime fosse apagado com outro crime, que foi justamente matar a criança, né? Josefina, antes de você passar para o poema seguinte, eu queria fazer só uma pequena digressão, né? Para uma nota biográfica que se relaciona aqui com o poema de sua leitura e análise, né? E leitura de encantamento. O poeta, ele foi Rábula, né? Então nós podemos aqui, longe de querer fazer a relação imediata entre o texto, entre biografia e obra, né? Nós estamos aqui, de certa forma, dialogando com isso, mas o nosso propósito não é fazer essa associação precisa, né? Então ele foi Rábula. Então eu queria, o que é o Rábula? O advogado provisionado, né? Que todos nós aqui o sabemos. Então o que diz o padre, escreve o padre José de Deus Dará, que foi o responsável por organizar a primeira edição da obra, essa edição publicada em 1978. Ele escreve a seguinte nota biográfica. Veja aí a seguinte nota biográfica. Adail Coelho Maia nasceu em São João do Piauí a 2 de junho de 1907. Era filho de Henrique Coelho e Maria Leodônia Coelho Maia. Casou-se com Dona Laura Leal Maia a 12 de novembro de 1927, tendo com ela 13 filhos, entre os quais somente 9 se criaram. Lecionou e advogou até sua doença. Morreu tuberculoso a 18 de fevereiro de 1962. Diga-se de passagem, né, nessas décadas a tuberculose ainda era um grave problema de saúde pública. Vendo a morte chegar,
Ele que parecia sem esperança, concentrou suas forças para expressar seu último pensamento, seu último verso, sua última esperança, conforme o relatou também a sua neta primogênita. Sinto que meus olhos estão fitando no horizonte a vitória de uma batalha fatal. Então vamos passar então ao poema seguinte de sua leitura. Me especifique se é o poema Solitário. Sim, é o poema Solitário. Ainda sobre o outro poema, eu queria concluir, era que a característica bem presente é do romantismo de Álvares de Azevedo, daquela época, que foi muito marcado pelo sofrimento. Né? Então, ele também vai me ajudar no próximo poema. Pode passar para o próximo. Passemos então ao poema O Solitário. O Solitário. Longe do mundo ou entregue ao esquecimento, passo as horas cruéis de minha vida, como a folha que cai ressequida ao receber a brisa de um beijar dente. Se elevo a vista para o firmamento, vejo uma tela azul indefinida, a imagem da dor adormecida no seu leito de angústia e sofrimento. Em cada passo, só encontro espinhos. Em cada direção que põe o pé, são tenebrosas tochas todos os caminhos. E viverei assim até morrer, como um monge contrito em sua fé, vendo a dor, a glória de viver. Então, esse poema, ele está bem caracterizado aí. Ele traz uma característica dos poetas do romantismo. Mais marcou, no caso aí, Álvares de Azevedo e muitos outros, que tinha essa questão do solitário. Parece assim que o poeta faz entrega esse esquecimento, essas horas cruéis da sua vida. Ele usa uma metáfora muito interessante, como uma folha, comparando com uma folha que cai ressecida. E, assim, um certo simbolismo. E ainda tem essa questão do sofrimento, que ele se fecha entre si, esse distância-se longe do mundo, parece que é longe do mundo físico, mas como que ele se fecha entre si, nas suas dores, no seu sofrimento causado pela doença que ele sofreu. Então, esse momento de elevar a vista para o firmamento, e essa telada luz definida, a gente imagina como seria esse simbolismo aí. Essa tela azul indefinida, a imagem da dor adormecida do seu leito de angústia. Ele foi muito, tratou muito essa questão do sofrimento, da angústia, que foi provocada justamente pela tuberculose. Época que não existia muito não existia vacina, não existia medicamento potente, e aí ele traz essa característica aí também dos poetas romances. Em cada passo só encontra espinhos, em cada direção que põe o pé, são tenebrosos tochas, todos os caminhos. Caminhos, é isso que ele tenta mostrar, é como se ele estivesse caminhando, esse sofrimento tivesse ele caminhar por caminhos de fogo. Uma metáfora bastante interessante que ele põe nesse terceiro. Vou passar o outro aí, o último. Bom, e viverei. É o último. Qual é o seguinte? É o viver. Não, é só o terceiro, o último terceiro. Último terceiro. Bom, e viverei assim até morrer, como monge contrito em sua fé, vendo a dor, a glória de viver. Então, é um paradoxo aí, a dor, vendo a dor, a glória de viver. Então, foi mais ou menos esse que me chamou muita atenção, foi essa característica forte de viver a angústia e colocar isso no poema, que é realmente falando dele. Eu li isso aí ao próprio poeta, um poema subjetivo, muito bem construído,
decassílabos, muito, muito bom mesmo. Assim, uma obra que são textos, né, poemas que precisam chegar nas mãos aí dos nossos estudantes, nossos jovens, dos nossos cajonenses, porque realmente é de grande qualidade, como diz o próprio texto aí do nosso amigo Giovanni Amorim, e realmente ele é um dos maiores sonetistas dos tempos, dos últimos tempos. Por que não dizer o melhor, já que é da minha terra, eu vou dizer que ele é o melhor, porque realmente ele foi muito profundo em O Solitário, principalmente em trazer esse tema do sofrimento próprio. Muito obrigado. Muito obrigado, Josefina. Eu queria aqui destacar, a professora Conceição Nery está enfatizando que há um toque de surrealismo no belo poema Solitário, e impressionista também pela fluidez das imagens construídas. Luciana Azevedo ressalta, a eternidade poeta. Bem, você tem algo mais a destacar acerca dos dois poemas? Não, por enquanto tá bom. Eu acho que fiz uma pequena, não uma análise, mas uma coisa mais, mesmo quase pessoal, praticamente, não levando mais muito assim, para uma análise profunda, porque eu coloquei mais a questão da compreensão, né? Mas é só agradecer aí a oportunidade de Deus estar aqui com vocês e poder falar desse nosso grande poeta maior, Adair Coelho Maia. Muito obrigado aí pelas leituras que você fez da poesia do seu conterrâneo, né? Isso, exatamente. Nós passamos a palavra à professora Osalda Pessoa, que realizará leituras de encantamento, de dois poemas. Nós estamos aqui passeando por alguns dos poemas de Adair Coelho Maia, num primeiro momento dando voz às mulheres, nas leituras de encantamento, para em seguida falarem os homens, em seguida franquearemos a palavra. Vamos aí aos poemas. Desabilite seu microfone, Osalda, por gentileza. Só um minutinho, por favor. Ok, Osalda, está desabilitado. Ok, está ok. Você vai ler primeiro qual, Osalda? Eu vou ler primeiro a descrença, porque eu gostaria de estar com ele. Sim, fique à vontade, está projetado. Então, o poeta possui uma estética romântico-simbolista, né? E eu vou me pautar mais na questão do romantismo, do ultra-romantismo do poeta, né? O Adair Coelho Maia sendo visto, né, como um poeta da mocidade ofuscada pelo amor e pelo sofrimento, ou seja, pelo mal de spleen, como nós agora atualmente estamos passando por uma pandemia. O mal de spleen, no século passado, dos ultras românticos, também se manifestou sob forma de pandemia, né? Que no caso era tuberculose, e na época não tinha vacina, a BCG não tinha cura. Então, o poeta também viveu as angústias do seu tempo, né? A.C. Maia, né, situando o autor nas palavras do padre José Deusdará Rocha, o padre afirma que é, sobretudo, na lírica repleta de agonia que o poeta costuma expressar suas emoções e sua concepção de vida. Mas vamos encontrar também, hoje, na sua poesia tão fragmentada, poemas épicos e também satíricos, que foi o caso da leitura aí da Desgraçada, feita pela Josefina, né, que a mulher se encantou e depois foi condenada pela própria sociedade de ter que expor o fruto do seu pecado ao mundo, né, enquanto viu, né, galanteador, andava solto, aí participando da vida social. Então, tem um veio também satírico, concordo com o padre José Deusdará da Rocha. E partindo para o poema, vamos lá,
para o poema. Eu da vida descrente a cada instante, no meu retiro desolado e quieto, de tudo tenho horror, de tudo medo, nas negras sombras de um viver errante. Aqui, né, o poeta já mostra esse lado ultra-romântico, né, de viver desolado, de ter horror a tudo, de ter medo de tudo, de viver em lugares de sombras, que no caso era o quarto despintados, né? O quarto, as paredes despintadas, nos seus últimos momentos de vida. Ante a todos eu baixo o meu semblante, de tudo me despeço assim tão cedo. Queixas não tenho, ocultas no segredo, deste abismo sombrio e torturante. Aqui o poeta, né, como todo ultra-romântico, né, já no seu definimento, ele sente também a presença da morte, a partida, né? Assim tão cedo, como ele diz, de tudo me desprezo, assim tão cedo. Desculpas pelos aqueles que ofendi, só do perdão quero escutar a voz pelas faltas que ao certo cometi. Né? Eu preciso viver de outra maneira, junto daqueles que viveram sós, isolado do mundo a vida inteira. O poeta, ele se sente realmente como uma pessoa que vive isolada do mundo. Né? E o J. Miguel de Matos, na sua antologia poética piauiense, da Academia Piauiense de Letras, da edição de 1989, ele confirma isso. Como era que o poeta se sentia nos seus últimos instantes de vida, quando ele diz: sentia-se um homem nos instantes finais de sua vida, entre paredes despintadas de seu quarto, se sentia como um cinzel, com as vestes das noites que lhe pareceram seculares na sua agonia sem remissão. Né? Então, o poeta, como todo bom ultrarromântico, né, eles se definem, né, eles se escondem, eles se isolam, principalmente depois que eles contraem o mal de spleen. Né? E aí, nessa redoma, né, nesse cemitério, os poetas acabam se isolando, acabam se definhando e acabam indo ao encontro com a própria morte. A segunda poesia é a poesia O Mal do Peito, já é uma metalinguagem praticada pelo poeta para descrever seu próprio sofrimento físico. A descrença mais no sofrimento psicológico, mais no sofrimento da alma. Né? E o mal do peito já é a descrição aqui do sofrimento físico, da dor física. Outro soneto, como um bom simbolista, ele cultuava os sonetos. Ele é muito simbolista quanto à forma, né? Porque no romantismo já existe certas liberdades de expressão, né? Não existe tanto rebuscamento da linguagem. E quanto à forma, ele é muito simbolista, né? Ele é muito afeito à forma, muito próximo de Cruz e Souza. Então, o mal do peito. Estou enfraquecido, estou marchando rumo ao termo final dessa existência, para o mal que em meu peito está minando. Não posso mais dispor de resistência. Não posso, sou confiado, pois, na onipotência. Fico a esperar e não sei mesmo, acharei nos recursos da ciência alívio ao mal que está me torturando. Não sei mesmo quando acharei nos recursos da ciência alívio ao mal que está me torturando. Como nós sabemos, era uma pandemia, né? E a ciência ainda não teve um alcance, uma pesquisa tão comprovada para a cura, né? Eficaz, eficiente da tuberculose. Dentro de mim, alguma coisa dói. É o mal do peito que me está roendo. É o mal do peito que em meu peito rói. Aí o poeta se definhando, né, através da própria doença, através do próprio mal, né, que ainda não encontrara a cura. Sofrendo assim de um mal que não tem jeito, nutrito, lentamente irei com o mal, morrendo do peito, com o mal do peito. Vou ler de novo.
Sofrendo assim de um mal que não tem jeito, contrito, lentamente irei morrendo, com o mal do peito dentro do meu peito. Aí o poeta dá a explicação toda sobre essa dor física, né, que ele passa. E ainda, nas palavras do J. Miguel de Matos, ele afirma que o Alcemaia, ele é um poeta versos de todas as matizes, provando riqueza e variedade no versejar. Eternamente vinculado à dor, que foi sua companheira de todos os instantes, principalmente aí na descrição desse poema, O Mal do Peito, né? E mais atrelada à sua imensa tragédia física, dosou seus versos de um desespero que não pôde evitar, tal o sofrimento, tal a desdita de homem isolado do mundo. E, para finalizar, o Assis Brasil, né, considerou o seguinte sobre o Alcemaia: deve ter tido vida medíocre, salvo pela poesia que o sustentava no seu catre de eremita. O mal de espinho o impedia de viver o mundo. E sobre a sua poética, podemos afirmar que ele é um lírico no fastígio confessional do soneto decassílabo e alexandrino, a marca estética de sua época pela originalidade da linguagem culta. Alcemaia vive através de seus versos resgatados de um caderno encardido e rasgado pela irreverência do tempo. Obrigada. Muito obrigado, professora Zalda. Passamos a sequência, a leitura de encantamento do professor escritor Hernani Gentirana. Hernani, fique à vontade, Hernani, por gentileza. Vou projetar aqui os poemas de sua leitura. Boa tarde a todo mundo, um prazer participar. Agradecer o convite do professor Gilson. Eu vou ser sucinto porque a proporção que você vai tendo pessoas analisando, você vai só arriscando. Isso aqui não vou mais falar, não falo mais disso, não falo mais disso. É o lado bom da coisa. Agora, eu, sinceramente, quando o Gilson me convidou e me mandou 3 poemas do poeta, eu, claro, curioso que sou, fui na internet, acessei aquele texto do Gilson e outras pessoas, e realmente me veio a sensação de que realmente nós piauienses não conhecemos mesmo os nossos literatos. Então, assim, parabenizar aos Osmo Tavares por ter colocado agora, né, esse projeto de lei na Assembleia para o ensino obrigatório de literatura brasileira de matriz piauiense nas escolas. É uma coisa bem interessante. A gente aqui em Pedro II vai fazer isso aqui com os vereadores também. Eu acho que é fundamental. Essa história de que literato, poeta, escritor, é o nefelibata, vive nas nuvens, pode até ser verdade, mas tem que ser cabeça na nuvem e pé na terra. Por isso que eu gosto do Gilson. Bom, então assim, eu vou ler os 2 poemas e depois eu tecerei algumas coisas, alguns comentários a partir dos 2, né? Então, Canção da Dor. Feliz não posso ser porque a minha vida é triste como é triste a cova do mendigo, que viveu sem carinho e morreu sem amigo, sem conforto, encontra nessa infeliz partida. Fizeram uma prece à Virgem dirigida, alcançar o descanso a meu fado inimigo, mas não sei se o céu, no lugar eu consigo, onde possa viver minha alma esquecida. Se procuro esquecer as dores que padeço, sofro mais, muito mais, e fico perturbado, na loucura da dor que nunca mais esqueço. A vida para mim é cada vez pior. Quando a dor é pequena, eu me fico calado e começo a chorar quando a dor é maior.
Eu poderia ler também logo o segundo poema? Pode sim. Solidão. Retirado de tudo que vivo agora, sem nunca ouvir um só rumor de festa, qual pássaro perdido na floresta, nalgas cantando numa voz sonora. Passam-se os dias, vivo de hora em hora, sempre carpindo a dor que enfim me resta. Percebo em tudo uma visão funesta, que canta e ri quando minha alma chora. E assim sozinho eternamente eu cismo, e nesta solidão me ficarei, alimentado pelo próprio abismo. Ou é porque... sim, deixa eu ver aqui se eu tenho na mão aqui. Ó mundo de ilusão, vil e traidor, e triste o meu viver, pois nunca achei com quem partir o cálice da dor. Então, assim, eu não me fiarei propriamente num poema e no outro. Eu fiz uma correlação. Então, eu falarei algumas coisas acerca dos dois. Bom, assim, no plano estético, quando eu li o poema dele, os dois poemas, a sensação primeira é de que ele de que ele era um simbolista. Mas aí também você vê... E por que eu me coloquei logo o vendo como simbolista? Porque quando ele abre o poema da solidão, melhor dizendo, Canção da Dor, ele diz: feliz não posso ser porque a minha vida é triste, como é triste a cova do mendigo. Então, a presença da palavra cova, ela é muito pesada para a gente tê-lo apenas como romântico. E, como eu gosto muito de matemática, dos 3 poemas que me foram enviados pelo Dilson, eu diria que mais de 45% eles têm uma pecha simbolista, né? Então, assim, no plano estético, a gente vê ali um eu poético que a todo instante ele está diante do ato de viver, mas ele se coloca como coitado, não é? Ele não assume aquele ato de viver plenamente. Então, sempre o viver é uma coisa pesarosa, é algo que traz à alma dele uma saudade, não se sabe de quê. Ele procura se redimir, atrelado a um além, né? A um além, e daí a coisa simbolista. No plano do significado, o amor e o sofrimento estão sempre amalgamados. Cada vez que esse eu poético se diz um eu capaz de amar em tese, esse ato de amar tem uma dor reversa. Há lugares lúgubres, alguém já falou disso aí antes, né? Essa coisa muito pantanosa, de noite, o escuro, essa pasta que sempre vai cobrindo o eu poético. E também há uma linguagem ultrarromântica acoplada à simbolista. Bom, claro que eu também li alguns estudos sobre ele, por exemplo, que o Dilson já fez menção. O Giovanni Amorim, ele vai dizer assim, né, que o poeta ele carrega um paradoxo. E é engraçado porque nesse meu livro recente, Debaixo da Figueira do Meu Avô, eu também coloco isso quando eu falo do meu avô, que era um homem muito inteligente, lia muito, mas vivia numa cidade provinciana. Então, quem é que ele vai ter como mediador? Com quem ele vai discutir? Não havia alguém para discutir política, filosofia, outras coisas assim. Então, o Amorim vai dizer que ele era um homem alegre, bem dado, bem relacionado, pelos que dizem os contemporâneos dele. No entanto, havia essa coisa dolorida e essa coisa de arranhar a alma, porque ele não tinha ali
na cidade, na aldeia, na província, alguém para conversar. Não havia um interlocutor à altura. Agora, por exemplo, esse fato dele abrir a canção da dor, aí eu volto ao ponto, né? Colocando essa expressão cova do mendigo, e também depois que eu ouvi a leitura do poema Urubu, então essa coisa simbolista, para mim, está ganhando muita significação. Não sei, são 61 poemas que ele editou, aliás, editaram, né? Pós-mortem. Eu teria que ver o livro. E qual é a minha curiosidade? É porque realmente, sempre que a gente fala dos romancistas, dos românticos da terceira geração, e os compara com os simbolistas, a gente pode quase que trocar um pelo outro, a não ser o fato de que o simbolista ele traz a coisa com a densidade muito mais de alma arranhada. É como se o romântico ele se protege, ele coloca o eu poético, mas se protege um pouco, numa certa inocência. Já o simbolista não, né? Ele coloca isso ao que veio. Eu tive a curiosidade também de, em ambos os poemas, me fiar nos verbos. Eu grifei todos os verbos do poema. Porque, assim, ao que parece, o poeta, ele sempre não, mas ele, em alguns momentos, todo o peso do verso se concentra no verbo. Por exemplo, eu peguei os verbos de um poema e do outro, e a gente tem assim, cantar, carpir, perceber, restar, cismar, morrer, viver, ser, sofrer, chorar. Sendo que um verbo como carpir, ele tem tudo para ser uma imagem simbolista. Quando você tem também, por exemplo, o verbo cismar, ele fica mais para um lado romântico, que é o fato de pensar sozinho à noite, e por aí vai. Há também os verbos padecer, e às vezes também nós temos locuções verbais e expressões verbais. Por exemplo, fico perturbado, fico calado, como se isso remetesse a uma ideia de abandono. O uso do verbo ser e do verbo ficar, no sentido de abandonar-se. É como alguém falou do spleen, né? Do tédio. O fato de viver causa nele um tédio, então ele fica na não ação. A vida passa a ser apenas alguma coisa que o poeta, o eu poético, vê passar. Ele fica sem ação. Tem um paralelo desse na cultura japonesa, no poema japonês, que é o vulvei, que é a ação pela não ação. É um pouco diferente. O vulvei é quando você, ao não agir, você age. Quer dizer, as coisas do mundo, elas têm uma dinâmica própria, que mesmo que você não haja, as coisas acontecem. Eu percebo que na poesia dele, né, do Adail, existe essa não ação. Por exemplo, passam-se os dias, vivo de hora em hora, sempre carpindo a dor que, enfim, me resta. Percebo em tudo uma visão funesta, que canta e ri, e quando minha alma chora. Quer dizer, é como se houvesse uma vontade do eu poético agir ao ver os dias definhando, mas, ao mesmo tempo, essa observação né? Torna o poeta, o eu poético, estático. E depois, e assim sozinho, eternamente eu cismo, e nesta solidão me ficarei. Esse uso do verbo ficar, às vezes com um pronome, no sentido de que isso denota a não ação, né? E nesta solidão me ficarei, alimentado pelo próprio abismo. Quer dizer, sempre a dicotomia. Eu ajo porque o fato de eu haver nascido, o fato de nascer, significa
estar no jogo, agir, mas, ao mesmo tempo, o absurdo da vida provoca no eu poético um sentimento de não potência, de inação. Certo. Então, assim, por exemplo, é uma vida sem vida, é uma vida sem vida a minha vida, no poema Janela do Passado. Interessante, ó. É uma vida sem vida a minha vida. Quer dizer, o eu poético tem uma constatação de que, por fim, ele vive, no mesmo momento tem uma reflexão de que esta vida que ele vive não é uma vida, e aí ele enfatiza no pronome, né, pessoal, meu, minha. Depois ele fala o seguinte, ris porque ris de mim. Quer dizer, há também, e aí eu li também em algumas pessoas que escreveram sobre a obra dele, que além dessa questão simbolista e romântica, existe alguma coisa de brincadeira, de jocosidade. Eu não tive acesso a esses poemas, mas, assim, essa coisa do eu poético inquirir no outro. Ris, por que ris de mim? Né? Quer dizer, a gente sabe que a ideia do riso, até na Idade Média, ele era uma coisa proibida, você não podia rir em público, porque só ria em público quem estava possesso pelo demônio. Por isso é que o Cristo nunca ri, enfim. Então, assim, o riso como sendo a visão do outro sobre mim, né? Aquele que ri de mim, né? Bom, eu também pensei aqui num texto que eu vi na internet, dizendo o seguinte: em surgimento e desenvolvimento da poesia do Piauí, do Cláudio Carvalho Fernandes, ele classifica Coelho Maia como pertencente à terceira geração modernista. Foi uma coisa também que me chamou a atenção. A gente até agora falou do Maia como sendo um poeta simbolista, um poeta romântico da terceira geração, mas o Cláudio Carvalho Fernandes já o classifica como sendo um poeta modernista. O Cláudio Fernandes, ele é um estudioso, tem um trabalho dele editado pela Federal do Piauí, e ele categoriza todos os poetas que ele considera importante desde alguma coisa dos anos 20 para cá. Talvez, assim, o fato de você perceber, por exemplo, quando ele coloca assim, né? Ó mundo de ilusão, vil e traidor, a exclamação, né? Que é uma prática muito dos simbolistas. E triste o meu viver, pois nunca achei com quem partir o cálice da dor. Eu achei interessante, assim, só para já ir concluindo, a colocação do Cláudio Carvalho Fernandes de classificá-lo como um poeta modernista. Eu não teria elementos para discordar ou não, porque vi poucos poemas. Mas, assim, como alguém falou que ele tem também uma vertente que faz, às vezes, um poema meio que quase poema piada oswaldiano, poema piado, né? Piada oswaldiano, vai ver que por aí ele desenvolveria uma outra vertente. Ninguém nunca vai saber, ou vai, não sei, né? De qualquer maneira, é o seguinte, há também alguém chamado Desval Lacerda, que diz assim: a primeira vez que eu ouvi falar do poeta foi através de um texto que me foi dado por um amigo de colégio. É um depoimento de alguém que disse que, quando fazia o ensino médio, algum tempo atrás, alguém trouxe para ele esse texto, um poema, e ele leu e ficou muito interessado. Parece que ele até publicou esse texto aqui que eu estou falando num site, né? Num site de internet. Bom, finalmente eu diria o seguinte:
para mim, mais do que tentar, em tão pouco tempo, eu comecei a ver os poemas ontem, enquadrar ou discorrer sobre a poética desse poeta, né, do Adair Coelho Maia, eu vejo muito mais como um prêmio, um presente que o Dilson me deu, sem querer, sem saber, de eu, assim, a mim queria a mim mesmo. A gente precisa, sim, cada vez mais mergulhar na questão da literatura dita piauiense. A gente fica muito só ali no H-Dobal, com todo o mérito em outros. E existe aí, há também poetas, escritores, que às vezes, por não estarem num centro como Teresina, um centro mais cosmopolita, ou nunca vai ser visto, nunca vai ser comentado, ou só vai ser depois que não estiver mais nessa vida. O que não é nenhum demérito, porque, do meu modo de pensar, o que importa é a obra, né? Não é propriamente o poeta em si, mas a obra. É isso. Muito obrigado, Dilson, pelo convite. Prazer. Nós é que agradecemos a sua honrosa presença nesta tarde de hoje, Hernani. Eu não vou me prolongar muito nas leituras de encantamento, até mesmo porque dos poemas que selecionei, até mesmo porque eu já fiz um pequeno resumo dos poemas que focalizam os pássaros, aí o sentido da natureza na poesia de Adair Coelho Maia. Mas eu quero ler aqui os 2 poemas e, de modo muito breve, fazer uma pequena justificativa do que já o fiz de uma maneira teórica, do que já disse de maneira teórica. Então, o Vim-Vim. Fato curioso é que nós temos aqui o Vim-Vim, temos a Cauã e temos também o Cardeal. O Cardeal, todo mundo sabe, é o que se chama popularmente de, em minha região, de galho de campina, de cabeça de bode, né, e outras designações, né, aquele pássaro que tem uma espécie de, eu vou usar o termo crista, mas não é bem crista, né? Ele tem uma mancha vermelha, né? Na cabeça, né? As asas pretas, né? O dorso branco, né? Então esse é o cardeal, o galo de campina, né? Então eles têm esses 3 pássaros, eles são usados aqui para simbolizar um tipo de canto na poesia do Adair e relacionar ao sentimento. Então vamos lá. O Vim-Vim. O Vim-Vim, boas novas anuncia. Não visita um quintal cantando à toa. É notícia que alegra, é coisa boa. Que alguns nos vêm dizer naquele dia, quando, nas horas de melancolia, de ilusões a nossa alma entoa, se o afamado Vim-Vim cantando voa, se transforma a tristeza em alegria. Mas eu não gosto desse tal Vim-Vim, porque nada de bem meu peito sente, quando ele vem cantar no meu jardim. Para minha alma, que já está ferida, eu prefiro a Cauã, porque não mente quando canta as desgraças da vida. Então, a voz lírica, ela traduz aí a sua tristeza com o grau de identificação com os pássaros. Então, o Vim-Vim, a gente sabe que o Vim-Vim, Vim-Vim, né? Estou aqui até imitando o Vim-Vim, né? Não tenho essa habilidade não, mas Vim-Vim, né? O Vim-Vim tem, né, um canto fino, estridente, que chega a ser até enfadonho, mas ele é alegre, né? É um pássaro curtinho. Eu até tinha selecionado aqui o canto de cada um deles aqui para projetar, mas o tempo aqui não nos permite. Então, o canto do Vim-Vim, esse canto fino, mas ele é um canto eufórico, né? É um canto alegre. E ele nega essa alegria porque ele não encontra identificação, a voz lírica, né? A voz lírica não encontra identificação entre o seu estado de espírito e a música do pássaro. Ele encontra assim com quem? Com a Cauã. A Cauã é muito, eu vejo muita Cauã aqui nas matas de Babaçoás aqui do norte, né? É um pássaro que tem um canto estridente, né? De lamento, é um canto de lamento, né? É quase que um grito,
né? Se alguém está no meio, não conhece, não tem o hábito rural e vê aquele pássaro cantando numa árvore, se assusta. Meu Deus, o que é isso, né? Para quem não tem a vivência do campo, né, fica assustado com aquele canto estridente, né? E realmente ele tem um tom lúgubre, né? Ele tem um tom assim de tristeza, né? E ele se identifica então, não com esse vim que vem para o jardim, né? Mas com a Cauã, porque ele é a expressão da tristeza, né? Então vejam o poema seguinte. Vamos aí ao poema seguinte. A Cauã. A Cauã, como dizem, é uma ave agoirenta. Quando canta anuncia um mal que há de surgir. É pois um vil encargo o da Cauã nojenta, que ainda mesmo cantando a desgraça faz vir. Olha o grotesco novamente. Mais uma vez a voz lírica se anuncia aí com a exaltação do grotesco. Consegue ver a beleza no grotesco, como faz lá com o urubu. Como é triste viver nesta feia tormenta, não podendo cantar para ninguém ouvir, por crendice talvez daqueles que a mentir acusam-no sem dó numa fúria sedenta. Eu, porém, não maldigo a penosa cantiga, que só vem arrancar da lembrança da gente os momentos cruéis numa toada amiga. Veja que ele vai, inclusive, concebendo aí esse canto como um canto amigo. Nos remete a uma outra natureza, que é a relação que nós temos, ou a relação que essa voz lírica tem, não apenas com a música, mas com os pássaros. E o sentido que os pássaros vão ter para ele, e sobretudo o canto triste da Cauã. Que é o de o quê? De trazer para ele, para a voz lírica, resignação. Então é a Cauã, ao mesmo tempo que lhe dá conta da sua condição, no caso aí isso é reafirmado no texto como uma condição enferma, né? Ao mesmo tempo que essa voz lírica dá conta de que essa música o faz sentir a sua condição, é ao mesmo tempo uma forma de resignar-se. Daí a exaltação para o do grotesco, né? Exaltar é uma forma o quê? De resignação, é uma forma de aceitação. Então quando eu exalto esse canto triste, eu estou de alguma forma também aceitando essa condição de tristeza, da qual a voz lírica não pode fugir. Quem me dera passar as horas da manhã no meu leito de dor, escutando somente o agouro infernal do canto da Cauã. Veja aí o que se converte, em que sentido converte o cardeal, que alguns chamam de galho de campina, outros de cabeça de bode, né? Cantando vive sempre em meu jardim. Olha aí novamente que é no jardim. Uma semelhança lá com o Vim-Vim. Aquele cardeal desventurado, relembrando as desgraças do passado, numa toada que não tem mais fim. Teus lamentos cruéis são para mim um sublime conforto a este meu fado, num refúgio de amor do desgraçado, que nos grilhões da dor padece enfim. Nessas horas plangentes do meu canto, eu contrito suplico ante o sacrifício das lágrimas caídas do meu pranto. E ele cantando, relembrar-me vem os mistérios da dor deste rosário, que Deus me deu para rezar também. E aqui nós temos uma associação muito interessante, que é, né, o rosário, que nós temos um elemento religioso, tá? Então aqui nós temos essencialmente uma associação entre o som e o mistério da dor, associada aí também com a ideia, a noção do rosário. Então esse poeta, então o cardeal, ele vem reafirmar e se aproximar aqui do Cauã, né? Ele vai se aproximar dele. Então eu vou deixar aqui de projetar o texto. Nós vamos aqui franquear a palavra, né, para quem dela queira fazer uso, queira fazer alguma observação pessoal, alguma anotação. Eu pediria que ao falar, além do microfone, fosse também habilitado o vídeo. Por favor, alguém quer se manifestar, quer destacar algo a respeito do poeta, algum comentário em particular, sinta-se inteiramente à vontade. A palavra está aberta para quem dela queira fazer uso. Dias?
Pois não, estamos ouvindo, Osalda. Essa questão, ele está associando muito aí o cantar dos pássaros aos momentos de prazer e aos momentos de tristeza. Não no sentido de cada canto ser uma tristeza em si, porque ele seleciona, ele acha que a cauã, como é a vagoirenta, que é o canto mais alegre para o suplício dele, em que ele vive, né? E o vivim e o cardeal, que também tem belos cantos, mas que são cantos de alegria, ele acha que não traz alegria para ele, ao contrário, a antítese já traz tristeza pelo fato da vida dele não ser mais vida, como o Tirano já falou, né? Da vida dele não ser mais vida. E ele sabe, no final, bem aí, que ele usou o rosário, tanto o cardeal com o rosário, e reza, como ele também vive rezando a vida que ele leva, né? A vida de sofrimento que ele leva na dor, na tristeza, na doença, no isolamento social. Então, é tipo assim, muito paradoxal. Os cantos alegres são tristes, os cantos tristes são cantos alegres para o poeta. Perfeito. Perfeita a sua observação. Quem mais quer fazer uso da palavra? Fique inteiramente à vontade. Mestre Dilson, eu gostaria de agradecer por ter sido apresentado a esse poeta tão especial. Confesso a você que eu nunca tinha ouvido falar desse poeta, e agora que nós teremos como professores a oportunidade de trabalhar a literatura piauiense, conhecer o poeta Adail, para mim foi de uma riqueza incomensurável. Muito obrigada pela oportunidade de estar nesse debate maravilhoso. Muito obrigado por sua ilustre presença, Conceição. Agradecendo a presença de todos que estiveram nessa tarde conosco, eu queria aqui fazer uma pequena digressão para enfatizar que há uma edição em curso de O Lira do Sertão Sonetos, de Adail Coelho Maia, editado pela Academia Piauiense de Letras. Pode ser adquirida pela manhã, no turno da manhã, na sede da academia. Ao mesmo tempo de enfatizar que recentemente nós tivemos aí a publicização de que a reforma do currículo de ensino médio fez constar, a partir de um amplo debate que envolveu a Academia Piauiense de Letras, fez constar no currículo do ensino médio a literatura piauiense como matriz curricular, então como elemento do currículo. Então não mais nós temos um texto genérico na lei, na nossa legislação, que assegurava o ensino obrigatório da literatura piauiense. Agora nós temos, de fato, a literatura de autores do Piauí constando como componente curricular. Então isso é, sem sombra de dúvida, uma grande conquista, há muito ainda a ser alcançado e com certeza é um primeiro passo e um passo determinante. Então, muito obrigado a todos, muito boa tarde. Boa tarde. Até a próxima oportunidade. Até mais. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Muito bom. Parabéns a todos que participaram. Muito obrigado, Josefina.